Boa noite a todos, videoaula da disciplina Processos de Fabricação 2. Vamos falar hoje sobre MIG-MAG e um pouquinho, rapidinho, sobre um processo que se chama arame tubular. É um processo derivado do MIG-MAG. Então, a primeira coisa que a gente vai explicar é a diferença entre MIG e MAG. Então, conforme já adiantado para vocês, a diferença é exatamente no gás de proteção. Enquanto um processo utiliza-se o gás de proteção inerte, o MIG, metal inerte gás, o outro de active, o outro utiliza um metal ativo, ou seja, não é inerte, e sim ativo, metal active gas. Isso significa que o gás participa da poça de fusão, o gás participa da solda. Esse aqui ele não participa da solda. Esse aqui ele protege e participa, e esse aqui só protege e não participa. Então não existe um processo que se chama MIG-MAG. Ou ele é MIG, ou ele é MAG. Aí alguém vai falar assim, mas professor, eu escuto falar direto que foi soldado com MIG-MAG. Óbvio que a maioria não reconhece a diferença, mas vocês, estudantes de engenharia, têm que saber que são dois processos diferentes, que um é um processo que utiliza um gás inerte e o outro é um processo que utiliza um gás ativo. Um participa da poça de fusão, participa da solda, e o outro não participa da solda. Esse aqui, por exemplo, esquenta mais a solda, transfere mais energia para a solda, agita a porção líquida da solda. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Então, vamos passar rapidamente na definição. Olha lá, um gás inerte e um gás ativo, que o arco elétrico é estabelecido entre uma peça e o arame sólido, neste caso consumível e alimentado continuamente. Então aqui a gente já pode falar uma grande diferença dos outros processos que nós vimos. Enquanto que no oxigás eu tenho uma vareta, no eletrodo revestido eu tenho uma vareta, neste processo ou MIG ou MAG eu tenho um arame sólido que é alimentado continuamente. Eu tenho um rolo, então, uma bobina de arame que é alimentada continuamente. Isso faz com que ele seja muito mais produtivo do que os outros processos. Pode ser utilizado para soldar uma vasta gama de materiais utilizando corrente contínua, constante ou uma corrente chamada de pulsada. Depois a gente vai falar sobre isso. O arco elétrico, então, funde ou aumenta a temperatura de modo a fundir o arame, chamado de eletrodo, e à medida que há a fusão, o material vai sendo depositado na poça de fusão. Esta poça de fusão, ao se solidificar, vai formar o cordão de solda. Então, um fluxo de gás de uma fonte externa, que não é do arame, lembra que no eletrodo revestido vinha do próprio eletrodo. Aquele revestimento gerava um gás que protegia a poça de fusão. Na solda oxiacetilênica, solda a gás, nós tínhamos uma fonte que era a fonte externa também, o acetileno e o oxigênio. Aqui nós vamos ter uma mistura de gases ou gases inertes. Então, a proteção é feita então por uma mistura de gases para evitar a contaminação e proteger a poça de fusão. Aqui nós temos um esqueminha da tocha, por exemplo, tocha número 1 aqui, ó, a direção número 1, ele está sendo a movimentação da tocha é neste sentido.
Aqui nós temos a tocha. Aqui nós temos o bico de contato. Aqui, ó, o arame sólido que passa por todo o cabo da tocha. Aqui nós temos o gás de proteção, tá vendo? Envolvendo a poça de fusão, dando suporte então ao arame sendo derretido e sendo depositado. Aí nós temos aqui a poça de fusão, onde vocês estão vendo aqui essa meia luazinha aqui, ó, formada pelo depósito de arame. O metal de solda solidificado, aqui, ó, isso aqui estava líquido e foi solidificado, e essa parte aqui ainda está líquida, por isso que ele é chamado de poça de fusão. Poça porque ainda está no estado líquido, e aqui já acabou de se solidificar. Aqui 7 é o metal de base e aqui é o arco elétrico. A gente vai ver isso aqui num filme em extrema baixa velocidade. Vai ficar bem legal de acompanhar o processo. Então aqui dá para a gente ver os equipamentos que estão envolvidos dentro do processo chamado de MIG ou de MAG, dependendo do gás de proteção. Então aqui a gente tem o cilindro, ó, cilindro de gás. Aqui a fonte de soldagem que fornece a energia para derreter, para fundir o arame, e aqui está o alimentador de arame. Daqui a pouco a gente vai ver melhor essa caixinha aqui, ó. Então a solda MAG com o gás aqui, por exemplo, achei que estava errado, não está errado não. Mistura de gás inerte mais um gás ativo. O gás oxigênio, o CO2 são gases chamados ativos, ou seja, eles contribuem e participam da poça de fusão. Então, se tiver 98% de argônio e 2% de CO2, o gás está participando da poça de fusão, então o processo é MAG. O processo só é MIG quando eu tenho 100% dos gases inertes. Argônio ou hélio, 100% argônio, 100% hélio, o processo é chamado de MIG, metal inerte gás. Metal ativo gás significa que eu tenho uma porcentagem, mesmo que pequena, de um gás que participa da poça de fusão. Aqui nós temos a diferença de processo em relação ao gás de proteção e a finalidade, a aplicação de cada um. O processo MAG é para soldar materiais ferrosos, e o MIG para soldar metais ferrosos e não ferrosos. Geralmente, quando você escuta falar de solda de alumínio, solda de níquel, solda de cobre, de latão e por aí vai, geralmente são utilizados o processo MIG, e o MAG geralmente para aço carbono, por exemplo, se utiliza o processo MAG com uma contribuição de um gás ativo, neste caso o CO2, justamente pelo preço, ele é muito mais barato do que os outros gases, que são ativos também. Então aqui, basicamente, a operação inicia quando a ponta do arame mantém contato com a peça, é acionado o gatilho de ignição da tocha, o arame é energizado, ele avança e o gás de proteção flui, protegendo todo o depósito dado pela fusão do arame, que aquece através de um efeito Joule aqui. Ele vai aquecer, vai fundir e vai se depositar, chamado poça de fusão. Beleza, turma? Aqui então o deslocamento da tocha sobre a junta a ser soldada. Beleza. Então a gente tem aqui aí
As limitações desse processo: é um equipamento um pouco mais complexo e um pouco mais caro do que o equipamento do eletrodo revestido. Menor variedade de consumíveis, é verdade. Dificuldade de soldagem em locais de difícil acesso, justamente pelo tamanho dele. Ele é um pouquinho... A vareta, por exemplo, é bem mais fina do que a tocha, então tem alguns lugares muito fininhos de difícil acesso que a tocha não vai entrar e o eletrodo revestido entra. Então, às vezes, dependendo da limitação, o eletrodo revestido é melhor por causa do acesso do que o MIG-MAG. O arco deve estar protegido de correntes de ar. Então, por exemplo, se você for soldar com uma corrente de ar, se você for soldar em campo, se for soldar assim, em campo que eu digo é fora do ambiente de fábrica, você vai ter um gasto absurdo de fluxo de gases de proteção, porque você vai precisar que a poça de fusão seja bem protegida e qualquer corrente de vento vai retirar essa proteção. Então, algumas vezes você vai ter que aumentar a quantidade de gás de proteção e isso limita a soldagem em campo. O processo resulta em altos níveis de radiação. Você vai ver uma luz intensa lá e um calor grande sendo emitido, o que pode resultar na resistência do operador ao processo. É óbvio que quanto maior a energia que se emprega no processo, mais o operador vai ter a sensação da radiação e do calor decorrente do processo. Maior sensibilidade da variação dos parâmetros elétricos que influenciam diretamente na qualidade do cordão. Então ele é um processo, vamos dizer assim, mais complexo em relação aos equipamentos e aos cuidados do que os eletrodos revestidos, que eu posso soldar até debaixo d'água, por exemplo. Posso soldar em alturas e posso soldar em campo com uma corrente de vento, não tem problema nenhum. No processo ou MIG ou MAG, obviamente, eu tenho alguns cuidados a serem levados em consideração. Então, esses aqui são os componentes: a tocha, a unidade de controle, a alimentação do arame, que fornece arame continuamente, a potência da máquina, a fonte regulável de gás protetor, que é o cilindro, aqueles cilindros de oxigênio ou de CO2, de argônio, a fonte, que é chamado de carretel, os cabos e as mangueiras de conexão e o sistema de circulação de água para refrigeração. E aqui a gente tem uma ideia de como funcionam os equipamentos de soldagem, tanto para MIG quanto para MAG. A única coisa que vai diferenciar vai ser o gás de proteção. Esse aqui é chamado de cilindro de C25, porque ele possui uma combinação de 25% de CO2 e 75% de argônio. Isso é uma mistura, então o processo aqui é um processo chamado de MAG. Se fosse 100% de argônio, seria um processo chamado de MIG. Aqui a gente vê que o cabo positivo está ligado na tocha e o negativo está ligado na peça. A gente vai ver o nome disso aqui, isso aqui é chamado de polaridade. Nós temos dois tipos de polaridade, direta e inversa. A gente vai ver a diferença entre as duas daqui a pouquinho. A tocha de soldagem, então, serve para que eu possa guiar o arame e conduzir a corrente elétrica, refrigerando, então, o gás que passa através dele. O gás que passa através dele vai fazer a refrigeração devido à corrente elétrica que passa para fundir o arame que vai ser depositado. Eu vou fazer um intervalinho aqui e vou fazer a segunda parte do vídeo. Até a segunda parte, então.